Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Guilherme Corrêa e estou aqui com mais um vídeo para nossa playlist. Tá aqui do lado o nome dela, Nunca Entendi Direito. Eu acabei de ver uma surpresinha no estúdio aqui. Quem me acompanha no canal sabe que o Guibo tinha sumido e ele voltou e se pendurou ali onde ficava o meu quadro. Eu gostei dele ali, vamos ver se eu vou aguentar muito tempo ele ali ou eu deixo ele aqui. Me conta onde é que você prefere, ele aqui ou ele aqui. Tema da aula de hoje é o tema para aquela pessoa leiga. Lembrando, essa playlist Nunca Entendi Direito não é para aquela pessoa que é formada em direito, aquela pessoa que quer aprofundar algum assunto jurídico. Não, para isso a gente tem bastante vídeo aqui no canal. Mas essa playlist Nunca Entendi Direito é para aquela pessoa que não é do direito mesmo, que eu vou tentar trazer alguns assuntos que estão na moda, que estão na mídia, para que você pare de acreditar em tudo que o Facebook te conta, em tudo que aquele amigo do Instagram conta, em tudo que aquele tio compartilha na lista de WhatsApp. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre CPI. E por que eu escolhi o tema da CPI? Porque CPI é um tema que está em voga aí, está em discussão. Estou gravando esse vídeo hoje, 24 de junho, se vai ser instaurada ou não essa CPI a respeito da corrupção no Ministério da Educação. A gente teve prisão recente aí do ex-ministro da Educação, ele foi solto, mas o Congresso está se mexendo para instaurar essa CPI. Então vamos entender o que é essa CPI, aonde que ela está prevista. Então vamos lá, sem mais delongas, vou colocar na tela para vocês. Primeira coisa, professor, onde que isso está? Isso está na Constituição, no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Esse símbolo aqui, muita gente às vezes que não é da área pergunta, o que é isso? Significa parágrafo, tá? Olha o que diz esse artigo. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Professor, eu não entendi nada. Calma. Agora é o momento que a gente vai decodificar isso aqui. Essas palavras, essas frases que eu grifei ali em verde e em amarelo, que é para separar, eu vou tirar elas desse contexto aqui e vou te explicar o que significa cada uma dessas coisas. Você não vai sair dessa aula leigo em CPI. Você vai ter uma boa noção sobre o assunto. Então vamos lá. Vamos decodificar. Então, primeira coisa, Comissão Parlamentar de Inquérito. Gente, por isso é uma sigla, CPI. Então, CPI nada mais é do que isso. É essa sigla. É uma comissão parlamentar de inquérito, tá? Vamos, em linhas bem simples, comissão é um grupo de pessoas. Porque quando eu olho o Congresso Nacional, eu tenho 513 deputados, eu tenho 81 senadores, então eu tenho muita gente lá dentro. É óbvio que não é todo mundo que vai dar dentro dessa comissão. Então é um grupo de pessoas que vai fazer parte dessa comissão. Legal, então comissão é esse grupo de pessoas. Mas que pessoas? Pessoas do povo? Não, são parlamentares. Ou seja, membros do Senado Federal, membros da Câmara dos Deputados. Pode ser que role uma misturinha, pode ser uma comissão mista que tenha deputado e senador, pode ser uma CPI só do Senado, então só vai ter senador, pode ser uma CPI só da Câmara dos Deputados, vai ter só deputado. E por fim, de inquérito. O que é inquérito? Lembra? Todo mundo já ouviu falar quando assim acontece um crime, por exemplo. Infelizmente, todos os dias acontecem crimes. Aí vem lá a repórter e fala assim, olha, conversei com um delegado responsável pelo inquérito policial. O que é a palavrinha inquérito? Basicamente, esse inquérito é um procedimento de investigação conduzido pela polícia. Por isso, inquérito policial, procedimento de investigação feito pela polícia.
Aqui é um grupo de pessoas, não são quaisquer pessoas, são parlamentares que vão investigar. Por isso, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? E aí eu já venho para a segunda frase daquele grande conceito que está na Constituição: poderes de investigação, né? A ideia é investigar determinados fatos de forma semelhante à feita pela polícia quando conduz inquérito policial. Então vamos imaginar lá, uma pessoa apareceu morta lá num terreno baldio com um tiro no peito. Opa, a polícia precisa investigar. Temos um fato aqui, uma pessoa faleceu e tomou um tiro no peito. Vamos investigar para ver se esse foi o tiro que matou realmente essa pessoa ou se ela já estava morta antes desse tiro. Vamos investigar qual foi esse tiro, de que calibre de arma que saiu. Vamos tentar investigar se tem resquícios aqui, tem impressões digitais no corpo dessa pessoa de uma outra. Vamos tentar investigar se a gente acha a arma, ou seja, vão investigar, vão apurar esse fato. E é o que a CPI vai fazer. Ela vai pegar um fato, suposta corrupção no Ministério da Educação. Vão investigar se teve mesmo. Vamos ouvir as pessoas. Lembra? CPI lá da Covid, vamos investigar se teve superfaturamento ou não na compra das vacinas. CPI lá do apagão aéreo, que teve uma época para trás, vamos investigar por que aconteceu esse apagão aéreo. Ou seja, são situações importantes que afetam a vida da população e que os parlamentares se dispõem a investigar. Claro, um parêntese aqui muito grande, né? Que muita gente fala, ô professor, mas os caras acabam se aproveitando da CPI para se promover politicamente. Sim, a gente não pode esquecer que eles são políticos, então tudo que eles fazem tem um caráter político também. Então qualquer ação de um político tem também isso, né? Então toda vez que ele participa de alguma coisa, ele tenta ter ganhos políticos com isso. Mas isso é uma outra questão, tá? Vamos seguir no nosso conceito. Então a gente já viu o que significa sigla, a gente já viu para que ela serve, para que ela trabalha, para investigar. Legal. Vamos lá para a terceira parte daquele conceitão difícil que você não tinha entendido. Criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente. Gente, no Brasil, o legislativo, poder legislativo, é formado pelo Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional é formado por dois órgãos. Órgão 1, Câmara dos Deputados. Tem lá 513 deputados. Todos os estados e o DF têm os seus deputados que vão compor lá a Câmara dos Deputados. Legal. E o Senado Federal. Cada estado e o DF tem 3 senadores, 81 senadores. Então eu tenho 513 deputados e 81 senadores. Tanto a Câmara quanto o Senado podem criar as CPIs. Eles podem fazer isso sozinhos, sim, eu faço a minha CPI aqui, Câmara dos Deputados, ou eu, Senado, faço a minha. Por exemplo, essa CPI agora do Ministério da Educação está sendo encampada, né? Vai ser iniciada, tem requerimento, tem voto, assinatura já nesse sentido do Senado. Mas poderia ser junto? Poderia. E aqui uma observação importante. Se ela é junta, a gente chama de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Por que mista? Porque vai ter dentro dela deputado, então terão deputados e senadores, tá? Então, quando a gente fala em CPI no âmbito do Congresso Nacional, ou ela é da Câmara, ou ela é do Senado, ou ela é uma CPI misturadinha, mista, que eu tenho tanto senador como deputado. Beleza? Então, quem cria a CPI não é o presidente da República, não é o Supremo, é a Câmara dos Deputados ou o Senado, separadamente ou os dois órgãos reunidos, tá? Agora, professor, quantas pessoas têm que participar desse requerimento, desse pedido para criação? A lei vai dizer o seguinte: requerimento de 1/3 de seus membros. Por isso, que sempre que surge a notícia da CPI, sempre vai surgir atrás aquela articulação política
para se conseguir um número mínimo de assinaturas para que esse requerimento possa prosseguir. Então, um mínimo de 1/3 de deputados ou um mínimo de 1/3 de senadores assinou o requerimento e isso é entregue ao presidente daquela casa, presidente da Câmara ou do Senado. Se não tiver esse mínimo, não vai rolar. Se tiver esse mínimo, vai rolar. Em regra, é isso, tá? Prof, então por isso que a gente está ouvindo agora nessa CPI lá, eu ouvi lá o senador Randolfo Rodrigues falando, já temos 28 assinaturas, mas queremos chegar em 30. Mas ele já tem o mínimo. Sim, já tem o mínimo. Mas, politicamente falando, quanto mais gente assinar, obviamente é melhor, tá? Como é que funciona esse mínimo? 1/3. Então vamos relembrar. Na Câmara eu tenho 513 deputados. 1/3 disso, 171, tá? No Senado eu tenho 81 senadores, 1/3, 27. Se for CPMI mista, eu vou precisar disso, mais isso. Se for CPI na Câmara, 171, né? Até engraçado falar isso com um político, né? 171 assinaturas no mínimo. Se for no Senado, no mínimo 27. Se for uma CPMI mista, no mínimo 171 deputados assinam, no mínimo 27 senadores vão assinar os requerimentos, tá? E para finalizar, professor, eles investigam as pessoas? Não. Olha o que eu coloquei aqui, ó, que está na Constituição. Apuração de fato determinado e por prazo certo. Gente, é fato ou um conjunto de fatos específicos. A compra das vacinas de tal fabricante ou a compra das vacinas contra a Covid. Eu não posso chegar e falar, eu vou investigar o político tal. Não, eu vou investigar um fato. E obviamente que para investigar esse fato eu vou ouvir muita gente, eu vou ouvir eventualmente algum político, tá? E esse fato tem que ser um fato que tenha alguma relevância social, tá? Eu não vou investigar algo que só diga respeito à vida privada daquele presidente, daquele ministro. Não. Então, sei lá, eu posso fazer uma CPI para investigar o fato de que o ministro tem uma amante. Não, porque isso diz respeito à vida dele, da esposa dele, da família dele. Acabou. Ah, não, professor, mas é que ele usou um dinheiro público para comprar uma casa para amante. Opa, então eu não estou investigando ter amante, eu estou investigando o quê? O uso indevido do direito público. É esse o fato que interessa à população. É claro que numa investigação de um fato, ela tem efeitos colaterais. Muitas vezes se descobrem coisas que não eram o objeto daquela investigação, tá? E detalhe, ela tem que ter prazo certo. O regimento das casas, ele vai dizer os prazos, isso não nos interessa agora, mas vai ter um prazo que aquela CPI vai durar, podendo ser prorrogada também nos termos do regimento interno, tanto do Senado quanto da Câmara, tá? E para finalizar, olha lá o que eu destaquei. Conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal. Gente, a CPI, a CPMI não condena ninguém. A CPI, a CPMI não dá uma sentença, eles fazem um relatório. É como o delegado não condena ninguém no inquérito policial. Ele finaliza a investigação e entrega para o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que tem que responsabilizar criminalmente, ele vai fazer a ação criminal respectiva e é o juiz que vai julgar. A lógica aqui é a mesma. Então, você pega a conclusão dos trabalhos da CPI, é um relatório, é um parecer, é uma opinião, né? Olha, a gente investigou isso, tá aqui o relatório, MP, tá aí, ó. É atribuição tua agora, se for MP estadual, se for MP federal, vai depender do que aconteceu, mas é atribuição sua verificar se tem que responsabilizar alguém criminalmente ou civilmente. Beleza? Espero que eu tenha clareado as suas ideias um pouquinho sobre a CPI, para que você não acredite em todas as bobagens que a gente ouve aí na internet e que para que você tenha um pouquinho mais de conhecimento. Ajuda a compartilhar esse conteúdo. Essa playlist, a Nunca Entendi o Direito ali do meu canal, é voltada para esse tipo de público, para o público que não é formado, que não estuda direito e que quer conhecer um pouquinho, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não sei se o Guibô vai continuar ali ou vai voltar aqui para a estante. Abração e até mais.